Olá, eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo você já sabe. Você sabe também que esse podcast tem um objetivo muito especial, que é levar informação de qualidade para as mulheres que desejam estar mais antenadas sobre seus direitos, mas também ajudar aquelas que precisam sair da violência. Essa é uma pequena contribuição para espaços com mais igualdade, respeito e paz entre os gêneros. No episódio de hoje, em homenagem ao Maio Laranja, vamos falar sobre os perigos da internet. Sobre tudo que diz respeito a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no mundo digital. Para isso, trouxemos uma convidada muito especial que aborda esse tema do jeitinho que a gente gosta, com profundidade e leveza. Tereza Oliveira, profissional de TI, mentora de carreira, CEO da Virada no Café, voluntária do Comitê Mundo Digital do Núcleo Mulheres do Brasil Recife e referência em tecnologia com impacto social. Tereza Oliveira, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Quer dizer que é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Tereza. Estou muito empolgada, lisonjeada de estar aqui conversando com você, chamando a delegada. Opa! E vamos falar aí de coisa importante. Com certeza. E você é minha xará, né? Sim. Então, um bate-papo de duas Terezas, com certeza vai dar o que falar. Fazia muito tempo que eu não encontrava outra Tereza, então... Eu também, fiquei surpresa. Privilégio te conhecer. Vamos começar? Vamos embora. Então, vamos lá. Me conta primeiro o que todo mundo quer saber. Eu quero ouvir um pouco sobre sua trajetória. Como foi para você, como mulher, fazer parte desse ambiente da TI, do mundo Sim. da tecnologia tão dominado pelos homens? Bom, eu sou uma mulher da periferia, né? Filha também de uma Tereza. Olha, né? aí, 3 Terezas já. Isso, uma Tereza, empregada doméstica, filha do Edivaldo, que é frentista. E, bom, eu vim de escola pública e lá na região onde eu moro, Peixinhos, né, a periferia de Olinda, tive contato com tecnologia aos 15 anos. É um curso promovido por uma política pública de Olinda, da Prefeitura de Olinda. E na época foi bem disruptivo, porque eu não tinha computador, tive esse contato, comecei a desenvolver um site, não segui carreira, mas aquilo ali ficou guardado. E aí segui a vida, estudei, fiz muito curso, fui bolsista, né, da Faculdade de Olinda, no curso de administração, eu sou administradora, segui a vida no campo da administração, fui trabalhar com educação, né, de profissional para jovens, e ali eu tive contato também com a área social, né, a área de Então impacto. você achava que ia ser administradora mesmo? Exatamente, dando aula de administração para jovens de periferia, ajudando eles a entrarem no mercado de trabalho, né, no programa Jovem Aprendiz. Mas sempre estava ali flertando com a tecnologia, sempre olhando como o mercado estava se comportando, estudando sobre transformação digital. Até que em meados de 2019, eu estava... Pertinho da pandemia. E isso eu já estava mais decidida, queria fazer a transição de carreira, só que não tinha tanto tempo. A transição de carreira, ela é uma decisão muito difícil. E muito desafiadora. Exatamente. Então, eu já tinha ali meus 29 anos, então estava ali naquela decisão. É meio que recomeçar, não é, Tereza? Demais. Como é que foi uma isso? idade de grandes decisões, né? Pré-30, pertinho da crise dos 30 já. E aí, quando chegou a pandemia, infelizmente, né, todo mundo teve que sossegar o faixa em casa. E aí foi quando eu comecei a ter tempo para estudar. Estava mais flexível, estava em casa. E aí eu fui começar a entender o que era esse danado da tecnologia. Depois de mais de 10 anos, né, 15 anos depois de ter tido contato com tecnologia, eu estava entendendo como é que o mercado estava funcionando. Antes você era mais uma curiosa no mundo da tecnologia, mas mexia bem com várias ferramentas. Sim, mexia bem, né? Entendia como grandes empresas da tecnologia estavam chegando aqui no Porto Digital. Isso sempre me interessava, até que realmente bati o martelo, vou estudar. E aí eu comecei a fazer uma formação que a gente chama de bootcamp, que é uma formação de em torno de 3 a 4 meses. Tecnologia tem muitos esses termos em inglês, né? Mas aí a gente vai levando. Já percebi. Né? Mas, e aí eu estudei por 4 meses. E o interessante, Tereza, é que essa formação que eu participei
foi uma formação só para mulheres. Certo. Então, Era uma imersão? Era uma imersão por 4 meses, e aí dava uma formação completa, com muita mão na massa, e eu entrei sem saber de nada, não sabia fazer uma linha de código. Então, estava ali junto com outras mulheres, tinha em torno de 35 mulheres, todas aqui de Pernambuco. Foi uma formação exclusiva aqui para a região. E a gente teve essa formação. E o interessante é que toda hora todo mundo queria desistir. Toda hora. A gente fez um grupo no WhatsApp. E aí toda hora que uma queria desistir, uma outra não deixava. E aí ajudava, fazia hora extra de estudo. E aí terminamos. Uma dando apoio para outra. Exatamente. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém soltou a mão. Basicamente, 90% daquela turma seguiu carreira na área da tecnologia. Eu fui uma delas. Hoje, e aí muita coisa aconteceu. Saí de uma empresa que eu gostava muito também, mas tomei essa decisão. A empresa que eu trabalhava me deu muito apoio. Vá-se embora, né? É isso que você quer, vá fazer essa transição. E até hoje a gente tem um excelente contato. E eu segui, fui trabalhar, fui conhecer coisa nova e aprendi a recomeçar, né? Aos 30 anos. Né? E aí a gente fala que transição de carreira é reorganizar uma rota de carreira, né? Então, basicamente, a gente dá 2 passos para trás para dar 3, 4 passos para frente. Então, hoje, eu já sou uma pessoa que já tem mais experiência na tecnologia, virei professora na área da tecnologia, hoje eu sou professora da Faculdade Senac, e também tenho uma organização social, porque assim, não foi fácil, não vou entrar em tantos detalhes assim, né? Mas não foi nada fácil a transição, encontrei muita coisa. Foi ali que eu tive contato bem direto com o preconceito que existe, né, de mulheres no mercado da tecnologia. Sim, eu queria a chegar, resistência que existe também, né? Ponto. E aí eu fui entender, porque de fora muita gente comenta, não tem mulher tanto na tecnologia porque elas não querem, mas por quê? E aí eu vivenciei isso de fato. O teu primeiro trabalho na área de tecnologia era você e mais quantas mulheres? Fora o bootcamp, que foi exclusivo para mulheres. Sim. Trabalho mesmo, a primeira vez que você foi contratada para trabalhar ou que você empreendeu em determinada área. Quantas mulheres e quantos homens? O primeiro emprego tinha em torno de 5 mulheres. Sim. E eram várias equipes, e a maioria homens. Mas aí eu tive essa sorte, né, de ter uma liderança feminina que me ajudou bastante. E aí nas outras experiências já foi diferente. Eu tive experiência de também ter uma equipe de só ter na liderança, na gestão, mulheres, que é algo que acontece muito, tendenciam muito as mulheres para a área da gestão. Mas aí eu lhe pergunto, por quê? Porque gestão geralmente está direcionada a cuidado, a direcionamento, organização, planejamento. E direcionam muito as mulheres sempre para o cuidado, né? Não na parte de estratégico, na parte de desenvolvimento, na parte técnica. Entendo. E aí eu observava isso. E eu tive realmente uma experiência onde eu trabalhei numa empresa onde só tinha eu, de mulher na equipe. Todos eram homens. E foi bem diferente. E tinha aí umas divergências também de opinião. Ao longo também de estudo, nos cursos, já ouvi falar absurdos, como, por exemplo, que a mulher só pensa com um lado do cérebro. Nossa. Já ouvi esse tipo de coisa. A mulher não é para tecnologia, mulher não é para codar, para desenvolver, porque elas não pensam igual os homens, elas não têm o mesmo desenvolvimento, o desenvolvimento do cérebro, inclusive. E aí a gente prova o contrário codando e trabalhando. E você entrou para essa área estratégica, ainda tão reservada para os homens, e ocupou um espaço lá. Sim, sim. E hoje eu tenho como missão de trazer outras mulheres para a área da tecnologia. E aí começou aos pouquinhos ali num grupinho do WhatsApp, porque os meus amigos acompanhavam, né, na minha rede há muito tempo essa transição, essa mudança. E aí vinha uma outra perguntar, como é que tu fizesse? Como foi que tudo aconteceu? É assim mesmo como... Me dá o caminho das pedras. É assim mesmo como diz na propaganda, que você vai estudar 3 meses e vai estar ganhando 10 mil reais. E não é. Foi um longo caminho. É um longo caminho, então vamos por aqui. Aí eu fiz um grupinho foi evoluindo e a gente começou a gente foi indicado para dar uma entrevista para a Globo, para falar sobre a nossa participação ali na área social e o impacto que estava causando, e aí não tinha mais como esconder. Que bom. E aí surgiu a virada no café. E vamos falar sobre a virada no café mais adiante, mas eu queria pegar um ponto importante da tua fala, quando você falou
usou o termo do preconceito. Eu Sim. sei que você, com certeza, enfrentou preconceito por ser mulher, antes de tudo, num espaço ainda tão masculino, digamos assim. Mas muita coisa da tua fala me reporta a minha própria história. Eu também fui formada por uma escola pública. Tenho muito orgulho da minha história, da minha ancestralidade. Eu venho de uma história de mulheres negras, mulheres indígenas, né, no encontro aí miscigenado com meu pai, que já era de uma origem branca. Mas eu tenho tanto orgulho dessa história das mulheres da minha família, das mulheres negras, caboclas. E eu me pergunto, no teu caso, você escolheu uma profissão dominada por homens. Você já era uma mulher e naturalmente já enfrentaria alguma dificuldade nesse mundo tão masculino. Mas e por ser uma mulher negra e de periferia? Você viveu esse preconceito na pele, Tereza? Sim, a gente sente, muitas vezes, é aquele preconceito velado. É aquele preconceito que observa a sua origem e te desafia. Será que você sabe mesmo? Será que você está preparada mesmo para essa área? Né? E muitas vezes a gente, com essa construção social, né, que a gente vai ali crescendo, entendendo que eu não pertenço a determinados lugares, quando você chega em um ambiente de uma multinacional, por exemplo, que foi isso que aconteceu comigo. Você se pergunta, eu pertenço a esse lugar? Será que eu mereço em 2 anos? Porque assim, eu vinha de administração, que lutava muito, a área da administração, assim, de maneira geral, luta muito para conseguir uma ascensão, um salário ali acima da média. Né? Vindo de pais que trabalham exaustivamente para conseguir manter uma comida ali dentro de casa, manter um bem-estar dentro de casa. E eu, em 2 anos, ter o triplo do salário dos meus pais, que batalhavam tanto uma vida inteira. De alguma forma você pensou, talvez eu não seja merecedora? Talvez eu não seja merecedora, porque é isso que acontece. A síndrome da impostora. Exatamente. Então, e aí você pergunta, não, ninguém está sendo preconceituoso comigo. Mas talvez não é diretamente as pessoas que trabalham com você, é uma sociedade que lhe fez construir isso, essa crença limitante. Então, isso demorou bastante, né? Com muita terapia, que a gente sabe que é um privilégio também. Sim, e que bom, né, que você fez terapia, tá vendo, minha gente? Como é importante, saúde mental é vida, não é? É vida. Mulheres, homens, crianças, mas principalmente, trago das mulheres, façam terapia. Existem formas acessíveis de você alcançar a terapia. Procura aí uma faculdade que te ofereça, que tenha uma clínica escola, tem aí um valor ali mínimo de incentivo para a terapia, mas é possível, procure, que existe bastante. É verdade. Então você achou que de alguma forma esse preconceito ele estava mais sedimentado em você através de crenças limitantes? Isso, exatamente. E como a terapia te ajudou nesse processo? Como foi vencer isso? Vencer o preconceito. Sim. E hoje ser essa liderança na área de tecnologia que você se tornou, Tereza? Bom, eu faço terapia já há bastante tempo. Eu comecei a terapia para trabalhar um luto, né? Mas ali eu comecei a transição de carreira e fui trabalhando isso também. E na terapia eu comecei a entender trabalhar o meu sentimento de pertencimento e merecimento. Eu mereço o que eu estou conseguindo, proveniente do meu estudo, do meu esforço, entendendo os frutos do seu trabalho. Exatamente, entendendo não a questão da meritocracia, mas de que os meus pais, a minha família me deu base para isso. Eu estou ali utilizando de políticas públicas que me ajudam a alcançar o que eu quero. E procurar também ter esse direcionamento. Então, a terapia ela me ajuda também a entender as minhas limitações, que isso é muito importante. Quando a gente sabe das limitações, as outras pessoas não conseguem ter acesso a isso. Situações que eu possa vivenciar, eu posso identificar quando pode ser um gatilho para me deixar mal, para me impedir, para me limitar. Então, a terapia ela trabalha essas questões para me fortalecer, me entender e conseguir desbravar qualquer área que eu quiser. Que bacana, gostei muito de ouvir essa parte da tua história. Eu costumo dizer que no que diz respeito aos nossos desafios internos, nossas crenças, quando a gente
Aquilo que a gente não conhece domina a gente. Demais. Mas quando a gente conhece, aquilo nunca mais nos domina, né? Exatamente. Você hoje é uma outra mulher depois de enfrentar todas essas crenças limitantes, sem dúvida. Com certeza. Eu ainda trabalho isso, eu ainda enfrento, porque sempre vai acontecendo coisas novas. Novos mas, desafios. mas, de fato, a Tereza de 5 anos atrás definitivamente não é a mesma hoje. Que bom. Vamos entrar agora no tema do nosso mês de maio, Sim. Os perigos da internet. Vamos sim. Tereza, o que é cyberbullying? Define pra gente e quais as formas mais comuns de praticar? O cyberbullying é uma exposição pejorativa de alguém. Então, sabe aquilo que a gente vivenciava na escola, por exemplo, o bullying, né, que hoje tem esse termo, mas aquela exposição de comportamentos que sejam diferentes ou que queiram ali evidenciar uma vulnerabilidade sua, algo que talvez você sinta até um desconforto, ou as pessoas criam esse desconforto na sua cabeça, você nem tinha esse desconforto, mas criam isso através dessa exposição. Feita por meio digital. Exatamente. Uso de apelidos? Sim, uso de apelidos, o uso de edições de fotos, por exemplo, o uso de... Hoje em dia, principalmente, vocês estão utilizando até a inteligência artificial, né, para prover o cyberbullying. Então, diferente do bullying que é ali vivenciado no dia a dia, no ambiente que você está vivendo, o cyberbullying ele consegue ultrapassar barreiras, né? A internet ela não tem fronteiras, então ela vai ultrapassar ali de uma maneira imensurável. Então, aquele ambiente onde você vivencia o bullying ali numa escola, por exemplo, quando ela passa a ser digital, ela consegue alcançar outras famílias, outras escolas, outros grupos, e a maneira como as pessoas se comportam no digital é muito diferente do que é presencial, né? Fotografias, por exemplo, elas são muitas vezes utilizadas através de um tratamento de uma inteligência artificial com esse cunho também pejorativo? Sim, demais. O famoso meme, que é algo que a gente ali está se divertindo, olhando nas redes sociais. De brincadeira. Aquilo ali permeia bastante o cyberbullying. Dá um exemplo de memes pra gente. Um exemplo. Então, digamos que você ali postou um vídeo na internet. Você postou um vídeo dançando. Você achou que estava bem, você gostou. Você achou bonita, gostosa. Postou. Foi fazer aquela dancinha que está na moda. Sim. E por algum motivo, alguém ali coloca uma edição, ou até mesmo o vídeo que você colocou e coloca uma legenda, vai compartilhar, coloca uma música de fundo, um efeito, acabou. Isso é o suficiente para várias pessoas ali comentarem, depreciarem a sua imagem, destacar pontos de vulnerabilidade, que talvez você não se sinta confortável com isso, colocar apelidos, e ali vai virando uma bola de neve, que é o famoso viralizou, né? Ele vai viralizar. Depois que viraliza. E aquela viralização, para você, quem está assistindo ali, está rindo, está brincando, está compartilhando, está dando like, está comentando, mas para quem está como ator ou atriz principal daquele meme, não está sendo benéfico. Com certeza. Eu imagino, existem sinais, eu sei que você trabalha com projetos sociais, você acolhe, né, jovens, adolescentes, meninas, meninos. Existem sinais que você percebe nesse universo de jovens que você acolhe nesses projetos indicativos do cyberbullying, que mereça atenção de mães, de educadores, de pais? Sim, o isolamento. Primeiro, o isolamento digital, o isolamento social. Se é uma pessoa que, por exemplo, compartilhava, postava muito, né, interagia, essa mudança drástica. Brusca. Isso, exatamente. Podendo levar à depressão, né, podendo levar ao isolamento, inclusive a casos mais extremos, como automutilação. Então, são situações aí que você tem que observar por que aquele jovem está mais ausente, ele mudou o comportamento e o que está levando a isso. Inclusive, pode chegar até casos mais extremos de suicídio, né? Sim, infelizmente. A gente teve um episódio aqui super bacana com a Ana Paula Canto de Lima, que também é da área do direito digital, especificamente, mas é desse mundo da tecnologia,
E ela trouxe um caso que foi bastante emblemático de uma influencer que ia casar e terminou não casando, esqueci agora o nome dela, e decidiu fazer a festa, a comemorar a festa, ainda que o casamento não acontecesse. E quando ela postou, comemorando nessa festa, as pessoas dirigiram vários comentários inadequados, julgaram ela, né? Criaram apelidos vulgares, e aquilo mexeu tanto com ela que pouco tempo depois ela tirou a própria vida. Veja os riscos de uma simples fala digital. Como isso pode ser perigoso, não é? Demais, demais. E a gente vivencia muito isso nos ambientes escolares. Os jovens têm essa cultura de compartilhar, né? De compartilhar no WhatsApp, prints, fotos, fotos que são, inclusive, sem autorização de pessoas, né? E isso pode gerar problemas ali internos que muitas vezes os próprios educadores, os pais e a direção da escola não estão cientes. Existe, na sua opinião, que é da área de TI, qual o limite? Como a gente, na prática, para as nossas mulheres, para as mães, diz para a gente de que forma uma mãe pode diferenciar uma simples brincadeira virtual de uma violência? Se aquela brincadeira ela expõe, ela constrange, ela machuca, então já passou da não zona... é mais brincadeira. Não é mais brincadeira, aquilo já ultrapassou o limite seguro. Isso, bullying ou cyberbullying. E a gente sabe quando aquilo pode sim machucar, pode prejudicar. Infelizmente, muitas vezes, talvez os pais, não sei qual é a cultura que aquele jovem, aquela criança tem em casa, às vezes os pais promovem essa cultura, né, de depreciação, de baixar a autoestima das outras pessoas, de apontar, de tirar foto. Então, às vezes, a criança ou o jovem está trazendo essa cultura do que vivencia em casa. Então, cabe também aos pais do jovem que está sendo ali exposto, né, também ir atrás e expor a situação e conversar e chamar. Então, nesse caso, vale um alerta, não vale? Demais. Você falou que passou do limite, entrou numa zona de desconforto, aquilo não é mais brincadeira. Exatamente. Aquilo já é um prenúncio de uma violência. Sim. Então, vale a pena deixar um alerta para as mães, para as mulheres. Como observar isso no comportamento dos adolescentes? O filho traz isso para casa, o filho entristece. De que forma a gente pode observar quando aquela brincadeira, o seu filho já não está rindo, muito engraçado? De que forma a gente pode observar isso? Conversando. É importante, é fato. O diálogo, ele rompe barreiras. Então, o diálogo, perguntar como é que você se sente quando teu coleguinha, ele comenta tal coisa. Isso. Né? Muitas vezes, acaba descobrindo um apelido até pela conversa no WhatsApp, pelos comentários nas redes sociais. Uma vez, eu pedi uma situação assim, de sala de aula, eu precisei entrar em contato com um estudante. E eu precisei que mandasse o contato dele, porque eu ia conversar com os pais, ia mandar um recado importante. E aí foi compartilhado o contato comigo, contato desse estudante. Certo. E o nome que veio foi um nome muito legal, que estava salvo da pessoa. Já tinha um cunho pejorativo. Isso, e aí eu perguntei, esse nome... E aí eu já chamei a atenção porque você está compartilhando ali com sua professora. Uhum. Então, no mínimo, tinha que ter tido um cuidado ali, né? Antes de compartilhar. Mas já que compartilhou, eu fiz esse nome que está salvo. Ah, professora, foi uma brincadeira. Ele sabe. Sem filtros e sem cuidado. Não, e aí você que é professora em sala de aula, você observa, você sabe que não. Né? Eu acho que não é legal, não, você salvar esse número assim, não. Mas tudo bem. E aí depois eu chamei a pessoa num canto e, olha, tá acontecendo alguma coisa? Tem algum apelido? Tem alguma coisa que as pessoas aí conversam com você e você não gosta? Né? Como te chamam aqui? E, de fato, essa pessoa não se sentia confortável. Então, muitas vezes, aquele jovem... muitas vezes, até pessoas adultas estão rindo daquele comportamento de exposição que está sofrendo ali, mas ela não está confortável. E rindo e estimulando. Porque quando você ri e faz piada, de alguma forma você estimula para que aquela conduta ela não cesse. Isso. A gente tem, infelizmente, a gente não tem tão disseminado, isso principalmente entre mulheres,
a cultura de dizer não. Não estou confortável com isso. Por favor, pare. Nós mulheres ainda temos muita dificuldade em dizer não. Se a gente faz isso, é tida como ignorante, né? Como, chata, né? Quebrou o clima daqui. Quebrou o clima. Que tava tão legal da brincadeira. Mas, de fato, a gente tem que fazer isso. A gente tem que devolver ou devolver o constrangimento ou colocar um limite, né? Importante, não é demais a gente estabelecer limites seguros, para que a gente garanta a nossa saúde, a nossa preservação, a nossa identidade. Você trouxe um ponto muito importante na tua fala, quando eu fiz essa última pergunta, que é estar presente. Você disse, tem como a mãe, tem como o pai, o educador perceber se ele está presente. Como estar presente nesse mundo de tanta tecnologia, de acesso tão rápido, tão múltiplo, num mundo em que muitas vezes homens e mulheres estão o dia inteiro fora de casa, trabalhando fora, às vezes à noite ainda tem outra coisa para fazer, olha eu aqui, né? À noite fazendo outra coisa. E tantos casais que terceirizam muitas vezes a educação dos filhos. Como estar presente? Existem ferramentas, aplicativos, dá dicas para a gente, para essas mães, essas futuras mães, essas mulheres que querem garantir algum espaço seguro da tecnologia para com seus filhos? Bom, Tereza, como eu falei, o diálogo é fundamental. Estabelecer, por exemplo, horários, né? A gente sabe que o diálogo ele é fundamental, mas chega um momento em que não deixa de ser criança, não deixa de ser adolescente, é um ser em formação e que precisa de limites. Então, determinar limites, horários para as redes sociais, horário para o uso do celular, tempo. Talvez entrar em um acordo de a hora do jantar, a hora do almoço é o nosso horário. Vamos guardar. Né? É o momento que a gente tem para conversar. Espaço para convivência, né? Sem o digital. Eu sei que o estresse é grande, a rotina, né, é bastante ali de tirar o nosso foco e a gente vai atrás de dopamina ali nas redes sociais, a criança está ali, cada um no celular. Isso acontece na minha casa, não vou ser hipócrita, mas tem um momento em que a gente para e pensa e a gente precisa conversar. Então vamos determinar um momento, sabe? Nem que seja aquele momento da novela, da série, que tá todo mundo juntinho ali, tá comentando e perguntar como aquela criança, aquele jovem foi na escola. Mas a gente sabe que quando a gente vai pro trabalho, vai ali lavar um prato, lavar uma louça, tá o adolescente lá no celular de novo. Então, existem mecanismos, a gente tem que usar a tecnologia para nos favorecer também. Bem também, exatamente, né? E na proteção. Então, existem mecanismos de controle, né, de acesso, que isso é muito benéfico. Então, se você usa Google, da Apple, você consegue, basta fazer uma pesquisa simples ali, você vai achar um aplicativo de controle, você consegue colocar acesso também para que o seu filho, sua filha não tenha acesso a conteúdo adulto, por exemplo, no YouTube ou nos serviços de streaming. Você consegue, por exemplo, colocar um dispositivo que peça autorização no seu celular do que o adolescente ou a criança quer acessar. Então, existem dispositivos que não vão bloquear, eles vão filtrar e pedir à mãe ou o pai aquele para autorizar. Para autorizar. Exatamente. Bacana. E aí isso é uma forma também de você não estar se desgastando, simplesmente você veta e vai. Mas existem também outras preocupações, como as redes sociais. Né? As redes sociais também precisam ter filtros, você consegue colocar isso, mas sempre tem uma brecha. Então, por exemplo, os games. Né? Sim, fala dos games. Os games é uma preocupação, porque ali a gente pensa que a preocupação maior é porque o jovem está ali horas e horas na tela, jogando, interagindo com pessoas do Brasil inteiro, que sabe do mundo. Não é, Tereza? Exatamente. Eu fui durante um tempo delegada da criança e do adolescente, foi quando eu descobri essa possibilidade de, inclusive, de conteúdo pornográfico, né, de falas pornográficas, por meio dos games, através dos chats. Exatamente. Fala um pouco pra gente sobre isso. O famoso chat, os fóruns de games. Existem servidores, que a gente chama assim, por exemplo, o Discord, que é um servidor para gamers, né, que hoje em dia é usado até em empresa, como uma forma de comunicação interna. Então, aquele Discord, ele tem vários canais de voz, canais de imagem, de vídeo. E ali naquele fórum há uma
total interação sobre aquele game. Sobre até o desenvolvimento do game, enfim. E ali Esse é um fórum para adultos ou adolescentes também podem participar? São fóruns, geralmente, para o público-alvo daquele game, que pode ser um game infantil até um game adulto. E ali não tem muito limite. Pode ter até limite na hora de cadastro, mas aquele adolescente ele mente. Ele diz que tem 25, 30 anos, 30, exatamente. Igual nas redes sociais. A rede social ele é proibida para crianças de 7 anos de idade, mas a gente vê crianças com... A gente vê vários, Exatamente, mas quem fez aquele cadastro não foi a criança, né? Então tem que ter esse discernimento também. Essa tua fala já tocou todos os alertas, pelo menos em mim, tenho certeza que em muitas mulheres que nos ouvem. Você estava falando sobre os games, inclusive antes da gente começar a nossa conversa aqui, você falou do Minecraft, que eu sempre permiti que meu filho jogasse, brincasse um pouco com Minecraft. E você trouxe um alerta para mim. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse jogo especificamente e de outros, né? Sim, sim. Existe um lado B dos games, né, que muitos jovens vivenciam. E são os games vivenciados em outro contexto. Por exemplo, um Minecraft da vida, que é um jogo aparentemente simples e inofensivo, onde pessoas estão construindo contextos, né, conteúdos com Minecraft, conteúdo adulto, vamos dizer assim. O bonequinho que parece um brinquedinho simples. O bonequinho que está se relacionando com o bonequinho, com a bonequinha. Fazendo coisas de adulto agora. Exatamente. Situações mais sérias, como, por exemplo, de abuso, de assédio de um bonequinho. Então, eu vi relatos, eu pesquiso muito sobre isso, de relatos de uma mãe que foi jogar Minecraft do que estava ali da conta do filho, foi aprender, e o outro, que aí foi um outro jogador ali, que estava ali também brincando. Até porque você nem sabe quem está do outro lado, na verdade, né? Estuprou a bonequinha. Estuprou a bonequinha. Isso é uma coisa muito séria. E veja, esse tipo de jogo, especificamente, acho que toca muito mais os alertas, porque muitas crianças pequenas acessam esse tipo de jogo. E as crianças e adolescentes assistem muito vídeo de game. Não tá jogando, mas está assistindo alguém jogar. Tá ouvindo, né, papai? Crianças assistindo vídeo de game. Muito. Então, gente, pais, tenham atenção. Quais são os vídeos que os filhos de vocês estão assistindo? Eu tô aqui assistindo um vídeo de alguém jogando. Mas esse vídeo pode ser nesse contexto, né, que eu trouxe a você agora, de violência, de extrema violência, abuso sexual, estupro. E muitas vezes você tá ali pensando que tá um joguinho inofensivo. Então tenham muita atenção aos fóruns, né, os canais de discussão sobre aquele game, quais grupos que os filhos de vocês frequentam em relação àquele game. Porque estar em grupo é natural do ser humano. Sim. A gente gosta exatamente de interagir, de algo que me conecta a você, então vamos conversar, vamos trocar sobre isso. Mas o que está rolando dentro daquele grupo, né? É daí que surge, por exemplo, aquela amizade e aí aquela segurança, aquela intimidade. Sim. E aí me manda uma foto. Me manda um vídeo, me exatamente, manda nudes. Isso, e aí surge o que hoje, né, tudo no contexto digital agora tem um termo diferente, que é o sextortion. Isso. A sextorção, que é a extorsão através daí dessas imagens íntimas. Pois é. Na época que eu estava nessa delegacia, eu presenciei diversas situações de investigação mesmo, em que a pessoa do outro lado se passava um perfil fake, na verdade. Por trás a gente muitas vezes descobria ali uma rede de pedofilia, adultos do outro lado, às vezes até pessoas idosas, né, se passando por uma criança do mesmo sexo, da mesma faixa etária, para conversar com aquela criança ou com aquele adolescente, desenvolver esse laço, esse vínculo de amizade, e aí quando a relação está segura, começa a acontecer essa troca, né, de imagens, de sexo, às vezes até de estupro, né? E no final isso pode redundar numa ameaça, numa tentativa de extorsão. Exatamente, e isso pode acontecer, a gente vê muitos casos de adultos, né, como você se falou, mas infelizmente até mesmo entre crianças, entre adolescentes. Ou seja, adolescentes praticando atos infracionais e abusando de outros adolescentes. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado. Eu acho que é importante, né? Principalmente os pais estarem ali junto. Tem limite também para ter privacidade.
Então, você precisa conversar com seu filho e saber até onde vai até aquela privacidade. Tem certa idade que é importante ter acesso ali ao conteúdo que está no celular, tem que ter a confiança, claro, mas sem perder esse acompanhamento, né? Porque justamente por conta desse constrangimento, né, muitas vezes aquele adolescente ele vivencia ali uma realidade dentro de casa, que não reconhece a sua sexualidade, que está ali em construção, e aí aquela pessoa ela vai procurar alguém que lhe dá apoio em relação a isso. Muitas vezes até quando esse adolescente não está pronto para verbalizar e ter essa conversa com os pais. É natural que procure alguém, abre aspas, de sua confiança, para fazer essa troca, para dialogar e falar a respeito daquilo que a própria pessoa está sentindo. Eu percebo nessas situações de isolamento, a gente percebe hoje também situações, e você até falou sobre isso logo no início, de isolamento virtual, não é? Sim. E cancelamentos. Fala para a gente um pouco mais sobre esse isolamento virtual, como ele acontece e como esses cancelamentos estão afetando os nossos adolescentes. Sim, já não é de hoje que a gente vivencia, né, a cultura do cancelamento, que já foi discutido muitas vezes, mas não se discute o pós-cancelamento. Aquele momento que está todo mundo aflorado e discutindo, expondo a sua opinião. Eu não gostei do que você falou, então vamos fazer um mutirão para discordar dessa pessoa, levando a casos extremos. E quando sai do digital, que enquanto está ali a exposição do cancelamento digital, você apaga a sua conta, você passou por esse cancelamento, apaga a sua conta. Aquilo não acabou. Porque as pessoas vão procurar onde você mora, as pessoas vão procurar onde você trabalha. Então, o cancelamento hoje não está limitado ao meio digital. Não está. Ela começa no meio digital, mas ela não finaliza ali. E pode ter grandes consequências. Exatamente. Irremediáveis. Isso. E o cancelamento ele não é só com pessoas famosas, né? O cancelamento ele está ali. O fato de você já ter uma rede social e você expõe, você comenta, você publica algo comprometedor e que causou ali um desconforto em alguém e agora eu vou te cancelar, principalmente no ambiente escolar, isso pode acontecer também. Então, gera aquela revolta e de exposição e de retirada daquela pessoa do círculo de amizades. Isso já é uma cultura de cancelamento. Entendi. Eu sei, nem eu nem você somos da área da psicologia, mas você trabalha com projetos, né, de TI voltado a esse acolhimento de jovens. Como você tem percebido as repercussões na saúde mental desses jovens nessas situações de isolamento, de cancelamento ou de longa exposição? A gente vive entre 8 e 80. Ou é 80, uma super exposição, aquela necessidade de se mostrar, o uso exacerbado de filtro, que até as redes sociais, né, passaram a ter uma política diferente por conta disso, por perceber o quanto que estava provocando a distorção de imagem. Mas a gente também tem o 8, que é essa exclusão total das redes, né? Então, e a exclusão, na verdade, de contato humano. Então, eu conheço adolescentes que... Você viveu isso, sim, acompanhou adolescentes muito de adolescentes que sofreram isso. Que não conseguem manter muito contato com outras pessoas. Que como consequência disso que viveram? Como consequência da pandemia, de passar tanto tempo em casa, isolado, e com medo de se expor, com medo de morrer, que era o que muita gente passava, né? Que quando voltou para a rotina diária ali, escolar, não conseguia ter mais aquele contato, não conseguia trabalhar em grupo, né? Se sentia acuado. Isso pode ter consequências para o resto da vida, sim, né? Sim. Essa dificuldade de se relacionar com o meio, de fazer trocas, de convívio social, como isso afeta, inclusive, a construção da personalidade, né? E tá ali, às vezes, na área no campo digital, mas sem foto, sem postagem, só ali. É só aquele fantasma que tá ali olhando a vida de todo mundo. E aí isso dá abertura também a alguns comportamentos inadequados, como, por exemplo, fazer aquele comentário, praticar o cyberbullying, praticar o linchamento virtual, o cancelamento. Por quê? Porque eu sou invisível para a sociedade. Ou seja, muitos que sofreram
violência no virtual, Sim. começam a agir praticando também violência, Exatamente. sendo autores de violência. Isso. Tá vendo, minha gente? É um grande ciclo, né? Sim, É uma roda que não para de girar. Demais. Que precisamos ter bastante cuidado. Bastante cuidado. Vamos falar dos jovens impactados emocionalmente. Você faz atendimento e acompanhamento em seus projetos. Fala um pouco mais sobre isso, sobre esses jovens. Bom, na Virada no Café, a gente tem a participação tanto com jovens a partir de 15 anos, né, quanto com adultos que não têm limite de idade, porque a tecnologia não tem limites, né? Os jovens de 15 anos são aqueles que estão ali pensando em dar os primeiros passos na carreira, ainda não sabe o que quer, mas quer o digital, às vezes quer ser influencer, mas quer trabalhar ali com os mecanismos digitais, marketing digital, programação, quer criar site, quer fazer robô. Então a gente abraça bastante essa energia que os jovens têm, essa curiosidade de descobrir tudo, de aprender muita coisa, e em contato justamente com o público que é adulto, que está se descobrindo ali, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Minha carreira está quase indo sumindo e eu preciso me reciclar nesse mundo aí totalmente digital. E os jovens que chegam, em especial os jovens de vulnerabilidade social, é aqueles que têm muitos sonhos, mas não têm o recurso. Então, a nossa grande missão é realmente democratizar esse acesso do jovem periférico para a tecnologia, com mentores, com pessoas experientes, pessoas seguras, que não vão abusar da boa vontade dos sonhos dos nossos jovens, né, para que eles consigam ali construir esse sentimento de pertencimento e merecimento na área da tecnologia. Muito interessante. Então, vou usar um termo que eu até reputo como inadequado. Esses jovens que muitas vezes a gente ouve mães dizendo assim, meu filho é viciado na internet. Sim. Esse termo, adolescente, jovem, viciado, a tecnologia ela também pode ser utilizada de uma forma que a gente aproveita esse jovem com tanta aptidão, com tanto gosto pela internet, mas usando isso de uma forma benéfica, dentro de um projeto, engajando ele com um senso de trabalho, de repente despertando ali um futuro programador, uma pessoa da área estratégica. Sim. Como você tem experienciado isso? Bom, é importante destacar que o fato do seu filho ou sua filha gostar muito de videogame, ou gostar muito de assistir televisão, ficar no Instagram... Ou gostar muito de rede social, né? Exatamente, com qualquer outra rede, não quer dizer que aquela pessoa vai ser uma programadora. Existem várias outras coisas. Por exemplo, se eu gosto muito das redes sociais, eu gosto muito de entender como é a estratégia para compartilhar, para um Reels conseguir viralizar. Talvez aquela pessoa ela tenha aptidão para ser da área do marketing. Do marketing. Né? Para trabalhar na área de estratégia comercial do público. Né? Aquela pessoa pode ser da área de relações públicas, publicidade e propaganda, pode ser até um jornalista, quem sabe. Mas a tecnologia vai aproximar ela dessas áreas. O que eu indico muito para os meus estudantes e os participantes lá da Virada no Café é de sair da tela e conversar com gente, cara a cara. Né? Vivenciar. Ou seja, não é bloquear e tirar o adolescente, abre aspas, viciado totalmente da tecnologia, Isso. Mas tentar dar um rumo diferente? Sim, para que eles tenham aí essas experiências e consigam aproveitar essa aptidão, né? Esse hobby, porque praticamente o hobby está ali, né? Já do dia a dia, e usar para outras coisas, descobrir, aprender coisas novas, né? A gente usa muito essas habilidades que eles têm, que os pais realmente chamam do vício, que não sai da tela. Então, vamos colocar isso à prova aí do que você está aprendendo tanto e gostando tanto para aprender e construir coisas novas. Então, o remédio que você recomenda não é bloquear, é de alguma forma tentar traçar uma outra estratégia. Isso. É colocar os limites, mas procurar ali oportunidades sejam gratuitas, se você não tem tanta condição financeira, mas tem muita oportunidade gratuita, tem muita oportunidade online, mas como a gente vem falando, né, a pandemia deixou tanta gente reclusa, que quando tem uma oportunidade de fazer uma formação, um curso presencial, vá. Né, porque é uma oportunidade de ter ali contato humano e desenvolver, resgatar essas habilidades. Mas, principalmente, se você também tem condições de pagar um curso, paga, vai aproveitar e desenvolver e sair um pouquinho
da tela e começar a praticar o que está aprendendo ali tanto na tela. Maravilha. Dentro dos teus projetos, você tem esse olhar com os adolescentes, meninas e meninos, mas você já disse para mim que nessa tua vertente social, você também acolhe muitas mulheres, algumas que querem entrar para o mundo da tecnologia, né? Como você observa a vulnerabilidade? Você, dentro desses projetos, vocês têm um chamariz também para mulheres que sofrem violência e que muitas vezes recebem a tecnologia, o mundo da TI recebe essas mulheres de portas abertas? Com certeza, com certeza. O principal, né, princípio da virada no café é de acolher. E, bom, as mulheres, elas movimentam a economia. Somos nós que movimentamos, que fazemos e acontece também aqui na nossa sociedade. Então, quando a mulher, principalmente, ela não tem aquela independência financeira, ela se vê num relacionamento abusivo, justamente proveniente dessa falta de independência, né? Ela se vê ali incapacitada num relacionamento, quando ela procura uma carreira, quando ela vai desbravar uma área nova, quando ela se fortalece, ela adquire uma renda, ela consegue ali romper vários ciclos, Né? várias barreiras. Então, a tecnologia é um recurso que pode ajudar bastante essas mulheres. Pode ser, né? uma alternativa para sair da violência também. Com certeza. E sem falar que para aquela mulher ali que é mãe solo, que tem a oportunidade de trabalhar, uma oportunidade de trabalhar, por exemplo, home office, que para muitos isso é um sonho, uma coisa impossível de pensar. Né? Imagina, você é mãe solo de uma criança atípica e você trabalhar home office. Você tem todos os seus benefícios, você tem plano de saúde, você conseguir ali apoio para poder cuidar do seu filho num ambiente ali doméstico. Então, a área da tecnologia, ela favorece muito diversos contextos que a mulher precisa. Né? Sem falar de que as empresas de tecnologia, elas oferecem benefícios diferenciados, inclusive, por exemplo, licença maternidade estendida. Coisas que outras empresas muitas vezes nem sequer pensam nisso. Né? Nesse teu trabalho na área de TI, acolhendo jovens, eu estou repetindo tanto essa questão dos adolescentes, porque esse é um mês muito especial e porque esse assunto toca também nós mulheres, as que são mães, as que querem ser mães. Sim. Quando você trabalha no eixo da tecnologia com esses jovens, eu sei que tem um campo aberto ali para ensinar a mexer, ensinar a fazer tantas outras coisas, são tantas funções dentro da tecnologia que eu nem consigo mensurar. Mas vocês também trabalham esse eixo da prevenção, da conscientização, esclarecendo esses jovens de que eles também, através da tecnologia, podem vir a ser vítimas de uma violência e que eles também podem ser induzidos, cooptados para praticarem atos de violência? Existe esse trabalho de prevenção e de conscientização? Existe sim. A gente trabalha bastante com a questão do poder que existe em quem desenvolve a tecnologia, né? Existe um conceito que a gente aplica na tecnologia que são os algoritmos, né? Que é tudo que nos faz ali na construção da tecnologia, usar aquela tecnologia. Então, você, por exemplo, está com um tablet aqui, então o que você está digitando, por mais que seja um arquivo de texto, o algoritmo está guardando esse conteúdo e em algum momento vai te oferecer algo relacionado ao que você digitou. Então, ele vai entender o seu comportamento. Como ele acontece nas redes sociais, né? Exatamente. Você pesquisa uma coisa, daqui a pouco chega um anúncio no Instagram, oferecendo exatamente aquilo que você acabou de pesquisar. Isso. E ele pode variar de acordo com a tua faixa etária, do local. O GPS identifica a sua localidade e aí ele já traça o seu perfil por conta disso. Quem é que está traçando esse perfil? Quem que criou a regra matemática para traçar esse perfil? É uma pessoa que vivencia o mesmo que você está vivenciando? Por exemplo, é uma mulher? Não, certamente pode até ser uma mulher, mas não vive o mesmo contexto, a mesma realidade. Só que, infelizmente, quem desenvolve as coisas tem um padrão. Geralmente são homens, são homens brancos, de um poder aquisitivo maior, de um outro contexto de vida. Então, tende aquele algoritmo, ele tem um viés. Ele favorece um perfil. Então, talvez com o que vai te oferecer nem era bom para você, mas você está sendo agora obrigada, porque só tem isso para você consumir. De alguma forma eu sou estimulada a fazer aquele consumo que não necessariamente está dentro daquilo que eu preciso. Isso, e aí entra
as oportunidades de conteúdo inadequado. Quem é que está colocando esse conteúdo inadequado? Quem está desenvolvendo, que está com acesso a produzir esse conteúdo. Então, a gente tem que pegar as rédeas desses conteúdos, desses acessos na tecnologia e também produzir coisa boa, para ir contra o que está acontecendo. Então, quando a gente conversa com os jovens, a gente fala muito isso, esse poder. Você está com o poder nas suas mãos. Você precisa produzir coisa boa. Você precisa construir algoritmo que beneficie as pessoas, que lembrem da periferia, que lembre a sua mãe o quanto que ela precisa, a sua irmã, a sua namorada, a sua avó, né? Que lembrem as pessoas que têm outro nível de instrução. E assim a gente vai combatendo esse viés discriminatório que existe tanto. E também a exposição, né, insegurança que existe no contexto digital. Ou seja, de alguma forma vocês inspiram um pouco de responsabilidade social. Demais. Isso é muito importante. Tem que ter Tereza. muita responsabilidade. Parabéns. A gente já está perto de terminar, mas é claro, você fala com tanto carinho da virada do café, que eu quero que você fale um pouco mais sobre esse projeto tão bacana. Como é que ele funciona? A Virada no Café ela já existe há 3 anos, né? É um sonho que eu já tinha quando entrei na área social, né, de criar um projeto de impacto. E sabendo, quando eu entrei na tecnologia, eu tive muita luta, mas tive tanta coisa boa que eu fiquei, caramba, não é possível que outras pessoas, né, da periferia, outras mulheres, outras pessoas até de mais idade, não possam estar acessando isso e conquistando tanta coisa boa. Exatamente. Teve, né? E aí surgiu, né, um grupo, um coletivo focado na transição de carreira, que foi crescendo. Hoje a gente oferece vários projetos, né, desde mentoria coletiva, que em breve já sigam a Virada no Café. Por favor, né? Gente, @ Virada no Café. Este mês a gente já está lançando a nossa trilha de mentoria coletiva, que vai ajudar as pessoas a se encontrarem no campo digital e poder ali reorganizar a sua carreira, né? Conseguir se alinhar ao que o mercado está exigindo. Além disso, a gente oferece aceleração de carreira, a gente já conseguiu inserir mais de 15 mulheres já no mercado, e por ser um grupo pequeno, isso é uma grande conquista para a gente. Sem dúvida. Né? E a gente sabe o quanto que é difícil as mulheres se inserirem no mercado. E aí a gente vai democratizando, vai abrindo portas, encontrando brechas, e assim a gente vai seguindo. E os encontros não são só virtuais, também são presenciais, da Virada do Café? A gente pretende, essa mentoria que a gente vai lançar agora vai ter encontro presencial também, e a gente vai conseguir manter essa humanidade que a gente tanto quer. Essa conexão com pessoas, isso é muito gostoso. Agora eu vou perguntar, por que Virada no Café? Quer dizer que você, que é a idealizadora, você é virada mesmo no cafezinho, é isso? Sim. Antes a gente era Café e Tech, né? E aí a gente mudou, a gente registrou a marca, mas o café manteve. Porque o café é uma bebida ancestral que conecta, é aquele momento ali da empresa que dá uma pausa pro cafezinho, ou então é aquela lembrança afetiva do cafezinho com bolinho em casa. Olha que o café historicamente está atrelado ao nosso país, né? Exatamente. A formação, a construção desse povo tão miscigenado. Isso, né? A ancestralidade, né? O povo negro. Então o café ficou. E o Virada, primeiro foi uma virada de chave. Uma virada de chave. E isso a gente usa muito esse termo, né? Menina, fulano é virada no modo de coentro, a gente virada no café. O termo é porque você também, além de ter tido uma virada de chave, também é virada no café. Todo mundo é virado lá na Virada no Café. E só chega quem é virado, quem quer virar de vida, quem tá ali motivado e quer levantar a poeira. Que bacana. Quando você chegou, eu perguntei, quer um chá ou quer um café? Você disse café. Café. Todo mundo já me conhece. Eu sempre tô com um copinho descartável de café, uma xícara na mão. É isso aí. Que bacana. Muito feliz com a tua história. O nosso tempo está acabando, infelizmente. É uma pena. Mas eu não posso deixar você embora sem deixar uma mensagem especial para as nossas mulheres e nossas meninas. No mês de maio a gente tem mulheres, mães e temos as meninas. Meninas que desejam sonhar, que têm um sonho, o sonho de ser o que quiserem ser, mas também aquelas que pensam, veem a tua história e pensam assim, eu também posso ser da área de tecnologia. Deixa uma mensagem para elas. Claro. Meninas, mulheres, vocês aí que me assistem, estamos num mês aí de prevenção
e de combate, que deve permanecer para o ano inteiro. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é em relação ao seu sonho, sua carreira. Afinal de contas, toda carreira ela é bem-vinda e ela é construída nesse momento aí que você está pensando em algo que seja especial para você. E eu convido você a conhecer a tecnologia, que é tão importante, que faz parte e é mais do que devido não só usarmos a tecnologia, mas fazermos parte da construção da tecnologia. Então, se você quer conhecer, você quer desbravar esse mundo novo, me acompanha a Virada no Café, que a gente vai te ajudar. E junto com outras mulheres que estão nesse barco aí, para poder desbravar esse mundo novo. Então, me acompanha e vamos embora, vamos fazer essa virada na sua vida. Eu quero aproveitar a tua fala e o mote do nosso mês. Deixa uma mensagem para as mulheres, as mães, sobre o uso da tecnologia. Quais os alertas? Claro. Mãe, fica de olho no teu filho, na tua filha. Confia, mantenha o diálogo, mas não deixa ali de acompanhar o que está acontecendo. Acompanha as pessoas que estão em volta do teu filho. Olha as redes sociais, olha os fóruns e usa a tecnologia também a seu favor. A tecnologia ela não é só para os seus filhos, não. Ela também pode ser um aliado para poder prevenir. Conversa bastante sobre a questão da exposição, a necessidade da segurança, de se preservar e até que ponto é importante ali estar envolvido em assuntos que podem comprometer a vida do seu filho ou da sua filha. Toma esse cuidado e a gente vai deixar aqui também, Tereza, eu vou compartilhar com você conteúdos e sites que podem ser acessados para te ajudar nessa prevenção, nessa segurança. Fala aí, já aproveita. Pode falar? Agora! Perfeito. A SaferNet é uma organização não governamental que é focada no direito humano no contexto da tecnologia, da informática. Então, é um recurso que você pode ali ter acesso a cartilhas, a orientações de tecnologias também para você prevenir ou aumentar o nível de segurança, né, da conectividade do seu filho ou da toda a família, inclusive também de orientações para você não cair, né, em situações ali que podem te colocar em risco ou até mesmo prejudicar, né, a relação que você tem com a sua família. Olha aí, minha gente, já valeu. Todos os alertas valeram, gostei demais. E para a gente fechar com chave de ouro, por favor, deixa tuas redes sociais, de que forma quem gostou da tua conversa pode te acompanhar e acompanhar teu trabalho. Claro, se você quiser me acompanhar, basta você seguir no Instagram, @terezaoliveira.oficial e o A Virada no Café, que é @virada no café. Tereza, gratidão por essa partilha de hoje. A minha acrescentou muito, imagina a todas as mulheres, com certeza que são nossas ouvintes, certamente você acrescentou muito por seu talento, por seu profissionalismo e, acima de tudo, pelo olhar social, pelo impacto social que você está gerando por ter migrado, ter tido essa coragem de migrar de carreira. Porque, gente, precisa de coragem, viu? Com 29 anos, decidir fazer uma mudança e, de alguma forma, a gente nunca começa do zero, né? Mas começar perto do zero, sem dúvida, você é uma mulher de coragem. Sua história me inspirou e, com certeza, vai inspirar outras mulheres. Eu que agradeço, Tereza. Foi um prazer. E aí, você gostou dos conteúdos partilhados aqui? Alguma coisa na fala da Tereza contribuiu para a melhoria da sua vida? Fez sentido para você? Se fez, você já sabe. Comenta, curte, compartilha com as amigas, com os amigos, com todo mundo. E aí, os conteúdos aqui compartilhados por essa grande profissional fizeram sentido para você? Algo aqui somou na sua vida? Então você já sabe, né? Se você gostou, curte, compartilha com todo mundo, com as amigas, com os amigos. Esse é um espaço para você. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife e Partiu Entrega. A você, ouvinte, meu muito obrigada pela companhia. Já sabe, né? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Espalha para todo mundo.
Te espero aqui no Chama Delegada, um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.